Ah, pronto. Que legal. Entramos ao vivo, Mila. Boa noite. Ah, boa Já tem noite. gente esperando a gente aqui, ó. Marcos e Opa, Aline. Boa noite, que Marcos. Boa noite, massa. Aline. Que Mais legal, uma gente. live Que com quem tem massa. propriedade para falar. A gente tem moral, viu? Tô me achando, tô só me achando. A gente tem a plateia boa, isso sim. Fiel. É, Deixa eu cara, entrar no... maravilhoso, maravilhoso ter essa companhia, sabia? Eu também acho. É a Maravilhoso. graça de fazer isso, né? É a graça, exatamente quer dizer, é o que faz valer a pena, porque, rapaz, eu tava pensando hoje, falei, meu Deus, toda quinta-feira meu dia fica louco. Chega essa hora, eu tô aqui me atropelando. Não sei por quê, acontece. Entrando ao... É para entrar no pique. Entrando ao vivo já no Instagram também. Então a gente agora está multiplataforma. Sabe que a gente está no Facebook também, né? Então, Ah, é? Que YouTube, maravilha. Instagram, Facebook, todos os lugares. Deixa você entrar aqui. Solicitado. Estou eu aqui. Vamos entrar, Mila. Vânia, boa noite. Vânia é fotógrafa. Tem umas fotos lindas, viu? É mesmo? Eu estou falando aqui no Instagram com Mila, que ela está no YouTube, então fica parecendo que eu sou maluco, que eu estou conversando sozinho para quem está no Instagram, mas não é, porque a gente está ao mesmo tempo no Gente, Instagram e no YouTube. caramba, E minha aí, iluminação para quem hoje está está no muito. Instagram, eu estou aqui falando sozinho, né? Ave Maria, vambora, né? Então, boa noite, Boa Diogo. noite. Boa Então, noite, vamos à gente. nossa conversa da semana, Mila. Então, apresentação padrão, né? Mila Peixoto, minha co-host, arquiteto urbanista, especialista em iluminação, marketing e afins, professora de graduação e pós-graduação, mais de pós do que de graduação, porque ninguém merece, com todo respeito. E porque graduação é só para os heróis, né? Então, eu estou debochando, mas é isso. E gestora de um escritório de arquitetura importantíssimo. Né? E eu, Marcos Malamuti, arquiteto, urbanista, paisagista, e isso aí. Tudo isso. E tudo isso. Né? Som, como está o nosso som? O meu está sempre dando eco, né? Mas eu acho que eu consigo Isso, passar pessoal aqui. do Instagram, se tiver eco aí, avisa a gente. O som no YouTube é sempre melhor, no Facebook também, porque ele é captado por outro microfone. O Instagram é uma réplica do som principal e às vezes ele fica ruim. Né? Isso. Então, feita a apresentação padrão, para quem está chegando do nada, saber quem a gente é, né? Ou pelo menos saber os nomes, né? Quem a gente é, depois pesquisa, olha no Instagram e na vida dos outros. E o tema dessa semana, né, é um tema que mais ou menos a gente acaba falando de leve ao longo do caminho, mas que talvez a gente não tenha falado com clareza sobre esse viés, que é o viés que a gente está prevendo para hoje, que é essa pergunta de paisagista só projeta com plantas? Boa. Né? Essa é a pergunta. E é uma pergunta interessante, vou fazer um preâmbulo aqui de por que estamos nesse assunto, porque é uma demanda recorrente para mim. Né? Ó, já ganhando, hoje você está ganhando elogios, tudo Tá antes de vendo? minha vez de Semana ficar passada você recebeu, agora eu tô aqui, ó, recebendo sua linda. Eu com essa cara que eu tô aqui, essa iluminação tá péssima, detalhe, mas tudo bem. Tá vendo? E linda mesmo assim. Pronto, para quem pode. Então, vamos lá. Olha, ó, tá vendo? Ela fez a média comigo. Obrigado. Bem, ela. Lavínia é show de bola, show. Saudade, viu? Da graduação nessas horas, da saudade. Na hora que a gente vê quantas amizades a gente fez, né? Isso é massa, sabia? É bom demais. Mas vamos Então, lá. aí o tema é esse, porque, incrivelmente, né? Eu acho incrível, mas eu vejo que o mercado não acha incrível. Né? Chegam muitas demandas para mim sobre plantas. Né? Demandas objetivas, assim, de clientes, né? Então, de cliente final, né? Sim. Que chega e diz, olha, né, a minha casa está ficando pronta, meio que preciso de alguém para botar as plantas aqui.
ou de cliente final querendo coisas, às vezes, de, sei lá, jardineira, vaso em ambiente interno, coisa assim, né? Isso. De profissional, né? Então, da área de arquitetura, que é um sinal de que os profissionais de arquitetura também entendem que o trabalho do paisagismo é sobre a especificação de plantas, né? Então, recebo demandas de profissionais, eu preciso de ajuda aqui e tal, e de pessoas em geral, tipo, a pessoa me vem em algum canto e diz, olha, você pode me ajudar aqui? É porque minha zamioculca, ela está com a folha amarela, e aí o que é que eu faço? Né? Então, que inclusive nem seria uma demanda para mim, porque é uma demanda para engenheiro agrônomo e às vezes especialista em fitossanidade, né? Então, Sim. que é outra Perfeito. coisa, que é sobre a saúde das plantas, né? Uhum. Não que eu não possa responder, não que eu não goste de ser perguntado, não que às vezes eu não saiba a resposta, às vezes eu sei. Mas isso é um conjunto do tipo de pergunta que mais me fazem. Né? Isso. O que é um sintoma de que as pessoas entendem, o mercado em geral, né? Em geral, público geral, os clientes de paisagismo e os profissionais que indicam, estão vinculando a ideia de paisagismo à especificação de plantas. Né? Sim. Só que não, né? Só que não. Só que não. A questão é justamente desmistificar essa imagem que as pessoas têm de paisagistas relacionada apenas à questão da especificação de planta. Como a gente já falou, são várias camadas, né, que o paisagismo envolve, e uma delas, e na verdade, vamos entender, não sei se dá para chamar de última, mas uma das últimas é a especificação de planta, né? Especificação de espécies vegetais, né? Num projeto de porte médio para cima, tipo num projeto que envolva projeto, né, de verdade, é a última etapa. Mas há serviços dentro do mercado de paisagismo, aquilo que o mercado chama de paisagismo, que é só planta. Tipo, ó, eu vou fazer uma parede verde aqui. Tá bom, isso é uma questão de especificação de planta. Né? Sim. Não é uma questão de projeto. Normalmente não é uma questão de projeto. Então, seria... Está dentro do universo das coisas, mas não é o centro do pensamento. Né? Mesmo assim, ainda tem alguns erros, né? Porque o pessoal, por exemplo, você deu um exemplo bom aí, parede verde. As pessoas acham que vão botar uma parede verde em qualquer lugar e vai funcionar, né? De qualquer forma. Aí você vê vasinhos mínimos que as plantas não têm como sobreviver ali, não tem irrigação, não tem drenagem daquela área, não tem sol, não tem ventilação, não tem adequação nenhuma e acha que aquela parede verde vai funcionar ali. Então falta projeto também. Entendeu? Fala. Isso tá tudo. Bom, deu um mau exemplo. Isso eu melhorei aqui, vê se o som de Mila melhorou, porque a última vez a culpa era minha. Moisés, boa noite, seja bem-vindo à nossa conversa sobre paisagismo além das plantas, né? Então, eu entendi. Vamos ver se melhorou. Então, a história principal é essa. No final, as pessoas chamam a gente por causa de plantas, a gente, paisagistas, né? E, eventualmente, alguém entende. Abelardo, boa noite também, bem-vindo. Eventualmente, alguém aparece com alguma demanda de, não, é legal porque vai precisar especificar mobiliário, né? Então, tem alguma coisa que envolve mobiliário. Mas é sempre... Lavínia, é impossível falar, porque eu falo pra caramba, mas eu consigo fazer uma live com alguém que fala mais do que eu, então eu não posso falar. Ela botou, fala um pouco aí para poder, ouvir o som se tá bom. Eu sou tão ruim, né? Eu sou tão ruim, Lavínia, que eu não deixo Mila falar, não deixo nem espaço nem para ela reclamar que não pode falar. Esse que é o não deixa nem reclamar. Mas tá tudo bem, ok, eu aceito. Era só para ver o som, eu sei. Eu tô brincando, mas eu tinha que aproveitar, né? A gente perde um amigo, mas não perde a piada. Eu tinha que aproveitar e dizer que ele não me deixa falar, entendeu? Mas tudo bem. Pode continuar. Já fiz minha reclamação, pode continuar. Pronto. Então, assim, eventualmente aparece uma coisa desse tipo, Mila, mas não é uma coisa recorrente, né? Então, acho que baixando um pouquinho melhor. Acho que eu já baixei. Baixei agora. Baixei mais um pouquinho. Talvez o seu também. Virente aqui dizendo, acho que a preocupação com as plantas tem que ser um ponto principal. A preocupação com as plantas ela é fundamental, mas ela não necessariamente é a principal, depende do que a gente está falando, Virente. Então, no seguinte, assim, dá para desconsiderar as plantas e as características delas num projeto de paisagismo? Obviamente que não, porque as plantas vão construir
paisagismo, né? Então, elas são um dos principais materiais de construção do espaço e, consequentemente, da experiência que as pessoas vão ter. E como a gente até, enfim, apareceu esse tema na semana passada, elas são vivas, né? Então, não é uma questão só de especificação sobre características estéticas e tal, é uma questão de dar condição de vida, e isso implica em especificação e manutenção adequadas e uma especificação que considere a capacidade de manutenção, né? Então, isso, a falta de cuidado nesse nível inviabiliza o desenvolvimento, né, a realização do projeto, a realização de fato, né? Mas o projeto ele não começa pelas plantas, ele acaba pelas plantas, se a gente estiver falando de paisagismo como um projeto espacial de experiência para as pessoas. Sim. Então, é possível fazer um projeto que só trata de plantas? É. Vai ficar bonito na foto? Vai. Vai. Né? Vai sair no Instagram? Vai. Agora, você desperdiça uma oportunidade imensa de fazer algumas outras coisas, né? Ele está dizendo aqui, me refiro ao fato de serem seres vivos, isso. Quer dizer, o fato de elas serem vivas implica numa série de responsabilidades na especificação. Com certeza. Mas isso não justifica a gente inverter a ordem, né, na especificação, achando que a especificação é o próprio projeto, né? Não é. Não, especificação é especificação. E, na verdade, quando a gente pensa isso em qualquer tipo de projeto, né? Qualquer tipo Você de projeto. Tem toda a concepção primeiro, toda a conceituação, toda a adequação do projeto às necessidades daquele projeto, daquele cliente, daquelas condicionantes de projeto, e depois você vem com as especificações, né? E no caso de planta, a gente colocaria elas realmente como especificações. Aí ele está falando, esquecem que é o serviço sem nenhuma preocupação e tal, e a questão da manutenção. Concordo plenamente. Mas isso já está lá nos condicionantes de projeto, onde você vai verificar, né, as condições de trato, de como vai ser aquele uso daquele espaço, né, das adequações mesmo das espécies, quanto mais nativa, melhor em relação à sustentabilidade e à manutenção desse local, né, dessas espécies. E daí, então, você vem a especificação. Então, a especificação, na verdade, Malamute, é importante a gente falar isso, ela é uma consequência de todo o pensamento do projeto. Em qualquer projeto, na verdade, né? É isso que a gente faz, fazer um paralelo aqui só agora com iluminação. A mesma coisa. O pessoal fala assim, que lâmpada você acha que eu deveria botar aqui? Depende de um monte de coisa para você escolher a lâmpada. Então, a lâmpada é a especificação final, igual a planta, né? Lógico que... E não quer dizer que ela seja desimportante que você não tenha que saber especificar, porque senão dá tudo errado mesmo. E ela precisa estar lá. No caso da iluminação, ela precisa estar, né? No caso do paisagismo, é isso que a gente vai falar. É como a pergunta, devolvo aqui, da nossa pergunta inicial. O que mais você pode usar num paisagismo que não seja planta? O que mais a gente... Eu não quero, não tenho tempo e não quero minha área externa da minha casa com planta. O que você usaria para fazer esse projeto? Isso é incrível, né? Você foi agora no drama total. Eu acho que aí a gente tem que dar um passo para trás aqui. A Belardo está dizendo que tem dificuldade de convencimento, e a gente vai conversando sobre isso para ver se te ajuda. Qualquer coisa você chama de novo, puxa a mesma pergunta no final, que eu volto a falar sobre isso. O ponto é que a gente está falando a partir de um ponto de vista bastante específico, assim, que é bastante claro, que tem a ver com o que eu digo sempre em aula, a vida inteira, que é minha maneira de ver a própria atividade do projeto de paisagismo. Então, assim, né, a primeira coisa que eu digo em palestra, em aula, assim, a primeira frase, assim, paisagismo não é sobre plantas. Paisagismo é com plantas. Né? Paisagismo é sobre paisagem, né? Então, sobre intervenção na paisagem, modificação da paisagem, a consciência da modificação da paisagem, o planejamento da modificação da paisagem. Né? A criação de ambientes, né? E o planejamento dos espaços não edificados. Não edificados. Então, assim, você está criando um espaço que não é uma edificação e é um espaço habitável para pessoas. Isso é paisagismo, né? Então o centro está na pessoa, porque a paisagem também é uma coisa que só existe a partir da experiência humana. Então, sempre volta para a pessoa. O espaço ele é percebido pelas pessoas, então a gente está falando de espaço para as pessoas, e a paisagem ela é uma decodificação humana do mundo que nos cerca.
Então, a paisagem, vamos dizer, ela existe simbolicamente e é percebida só por uma pessoa. Sem pessoa, não tem paisagem, então é sobre pessoas, né? Isso. Então, se a gente entende que é sobre paisagem e sobre espaço, você vê que a palavra planta já não apareceu. Então, qualquer intervenção que você faça na paisagem, né, o que cria espaço para as pessoas, e esses espaços não são edificações, não é uma casa, não é um prédio, não é um galpão, isso é uma intervenção paisagística. Né? Então, por exemplo, um exemplo fácil, Cidade Olímpica. Né? Então, você vai fazer as arenas da Olimpíada numa praça gigante. Pode não ter uma única planta, mas assim, você tem aquelas edificações, você tem os caminhos, você tem a disposição, você tem a bilheteria, quer dizer, tudo aquilo pode ser só pavimento e concreto e é um mega projeto de paisagismo. De paisagismo. Perfeito. Porque a edificação é um componente da paisagem. Bem falado. Né? E ela entra nessa escala como uma parte da estrutura paisagística, porque você está criando uma paisagem. Né? Então, né, eu fui para uma escala grande, mas a gente pode voltar para uma escala menor. Então, assim, isso é só para dizer, não para haver paisagismo não precisa haver plantas. Estou fazendo um discurso anti-plantas? Não, as plantas são sensacionais, elas fazem um monte de coisa para a gente, são incríveis e quase sempre tem, né? Mas não é uma condicionante. Então, o paisagismo ele vai ser construído também com plantas. E quando a gente entende isso, né, fazendo essa volta só para situar quem está chegando, quando a gente entende isso, a gente entende que as plantas são uma das escolhas. Sim. Então, você está fazendo um projeto que você precisa de algum tipo de barreira visual para direcionamento ou para impedir a visão ou para qualquer razão. Eu preciso de uma barreira. Ó, não quero que veja daqui, não quero que veja daqui para baixo, não importa. Né? Essa barreira pode ser um arbusto. Essa barreira pode ser um talude de gramado. Essa barreira pode ser uma cerca de madeira, pode ser um muro de gabião de pedra, pode ser um muro de vidro, pode ser uma parede de aço cortem, pode ser uma parede de azulejo, um mural de azulejo decorado, de mosaico, pode ser uma pilha de pneus, pode ser um monte de tora de madeira, pode ser qualquer o que você coisa. quiser, e aquilo que for mais adequado ao seu projeto, no caso. Então, assim, que deu o resultado que você planejou, né? Exatamente. Que resolva os problemas que você está propondo resolver, e isso tanto do ponto de vista da funcionalidade dura, né, de vou, não vou, passo, não passo, vejo, não vejo, né, me interessa ou me desinteressa, ou qualquer coisa assim, quanto da funcionalidade simbólica. Né? Então, assim, qual é a narrativa simbólica que eu estou propondo para esse espaço, o que eu quero que as pessoas sintam, o que eu quero que as pessoas pensem, onde é que eu quero que elas pensem que estão. Então, você vai encontrar qual é o material que te ajuda na construção dessa narrativa simbólica e na narrativa espacial. Então, e quando você entende essa equivalência, vamos dizer, funcional, de cara te dá uma liberdade assim, gigante. Você pode tudo. Né? Se precisa de planta, você usa planta. Se precisa que não seja planta, você usa não planta. Você mistura as duas coisas ou, no extremo, faz sem planta. Né? E o exemplo do jardim clássico sem planta são aqueles jardins japoneses de pedra e pedrisco. Eu gosto bastante também. E ok. Né? Aquilo é uma narrativa sobre o espaço, sobre o vazio. Sim. Está ali. Não precisa ter uma planta ali. Perfeito. Cristiane, paisagista, ela falou, as espécies, né, as plantas, elas são um novo parente para o cliente. E é verdade, cara. Se olhar dessa forma, você raciocina se você quer ou não estar com aquele convívio, porque é um convívio, né, de espécies, de vegetação, responsabilidade, né? É sobre o que a gente estava falando um pouquinho antes. Você pode optar em não ter, né? Então, quando você entende ou em ter aquelas que te convêm, né? É. Para o motivo que te convém, né? Lavínia está dizendo aqui, aí você cria seu cenário, exatamente. Mas é mais que um cenário, Lavínia. Assim, isso é uma outra palavra que eu entendo o que você está querendo dizer, eu acho que eu entendo, mas é uma palavra que eu acho super perigosa, porque cenário é uma coisa que ela é quase bidimensional para você ver a distância, né? É verdade. Então, um cenário é uma cena que você é um espectador e admira a cena como pronta.
Eu gosto mais de ambiente. E o que eu acho que é o mais gosto. importante na arquitetura e no paisagismo não é só essa visão. Essa visão cênica existe em alguns momentos, ela é importante, Sim. então não estou desconsiderando a existência dela. Sim. Mas a gente tem uma coisa que é a tal da visão serial, né? Que é a sucessão de visões, porque você tem a dimensão do tempo do percurso. Então, ele não é um cenário, ele é um espaço, ou uma sucessão de espaços, porque não precisa ser um só, onde você está inserido. Né? Então, assim, você não está fora. Faz parte. Você faz parte. Eu E o seu gosto deslocamento cria a experiência. Uhum. Por isso que eu não acho que cenário é a melhor palavra, ainda que eu entenda o que ela quer dizer, enfim. Entendi perfeitamente também. A gente, Mas às eu vezes, acho eu chamo importante também chamar de a atenção, cenário. porque isso é uma das vertentes. Não, é a foto do Instagram, é um cenário. Não, não é. Eu gosto mais do ambiente, porque eu acho que o ambiente ele é o termo ambiente, né? Ele é mais fluido, é vivo, você relaciona com aquilo, você está interferindo naquilo, né? É por aí. Mas vem cá, qual é assim os outros elementos que a gente poderia estar usando num paisagismo, numa área externa? Vamos para uma coisa mais específica, sei lá, o fundo da casa, que a gente não tem, né? Quintal. Eu acho que a gente pode ir por categorias, assim, de cara, para ficar fácil. Né? Vixe, tem um monte de coisa escrita aqui já. Já leio. Então, respondendo a pergunta de Mila primeiro, acho que tem categorias. Então, assim, quais são as categorias, inclusive das quais as plantas ainda fazem parte? Assim, basicamente, você vai construir qualquer tipo de espaço ou de ambiente com piso, parede e teto. Né? Então, você vai ter materiais alternativos a pisos, paredes e tetos. Podem ser plantas, tipo gramados são pisos, né? Árvores são tetos, arbustos são paredes, né? E você vai fazer composições com essas possibilidades. Então, você vai movimentar isso. E aí você pode ter pisos e paredes e tetos que não são vegetais. Você pode ter um muro de alvenaria. E aí, onde são os elementos mais frequentes e mais ricos? Por exemplo, nos pisos. Quer dizer, todo tipo de desenho de pavimento, de caminho, de escada, de rampa, de acesso, isso é fundamental no desenho do projeto de paisagismo. Por quê? Porque o piso, isso depois rende uma aula de umas 2 horas, mas enfim, só para dar o gatilho. Eu já sei até que você vai falar. O piso é 2 coisas, é onde você está e por onde você conduz a pessoa. Então, a condução você está colocando a pessoa num lugar específico e está virando o corpo dela numa direção específica. Sim. Né? Então, sim. O piso é uma ferramenta de condução das pessoas. Ele é fundamental. Exatamente. Né? Perfeito. Aí você vai ter, além disso tudo, você pode ter uma série de equipamentos, né? E eu achei essa palavra, a palavra que você falou outro dia, né? Que podem dar funcionalidade ou uso. Então, você está falando de deck, que não deixa de ser um piso, ou de um gazebo, ou um pergolado, que não deixa de ser um teto. Percebe que, no final, tudo está dentro dessas categorias. Né? Então, assim, eu quero um pergolado, é um teto. Eu quero um deck, é um piso. Só que é um piso que eu quero diferenciar dos demais pisos daquela área de projeto, com a intenção de. O pergolado é um teto, que eu quero diferenciar dos demais tetos da área de projeto, com a intenção de. Né? De ter um espaço gourmet, que, se chover, está protegido. Ou de destacar o espaço gourmet lá no fundo. Né? Então, você vai ter, conformando com piso, parede e teto o tempo inteiro, né? E você tem alguns equipamentos que chegam com um uso específico. Né? E, como complemento, você tem, vamos dizer, o que são equipamentos também, que são quase que acessórios para a ocupação humana. Banco, mesa, cadeira, sofá, balanço, quer dizer, objetos utilitários, né? E que vão favorecer um determinado tipo de uso. Isso, então, isso. Os quiosques, enfim, tem os mobiliários e os equipamentos. Ele vai para o teto, né? Mas aí dentro do quiosque você bota uma mesa, ou bota um sofá, ou bota uma rede. E aí você está falando um pouco sobre o uso com o objeto utilitário. Né? Utilitário. Isso, perfeito. Agora, bom, concluiu aí seu raciocínio em cima dessa questão, né, dos equipamentos. Essa questão que a Belardo está falando é bem interessante, que ele levantou aqui no YouTube, que ele fala que tem uma dificuldade do convencimento sobre esse assunto do projeto.
eu entendi que é o seguinte, o convencimento do que na verdade, é aquela história que a gente está aqui, nesse tempo todo que a gente faz aqui, é justamente isso, educar no sentido de dar informação ao cliente, às pessoas, para entender a dimensão e o alcance do que é um paisagismo, né? Então, eu acho que o que ele está falando aí é justamente na hora que você tem um cliente que que ele te contrata para um projeto e você quer entrar com a parte de paisagismo, mas ele não consegue entender a importância disso e a necessidade disso, né? O cliente, no caso, né? Isso acontece muito, porque apesar de a gente já discutir isso aqui também, que o paisagismo é um projeto complementar, a gente chama de projeto complementar de arquitetura, mas a depender, ele é um projeto e o de arquitetura é o complementar a ele. Né? A gente já falou sobre essa diferença aqui. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas procuram primeiro a arquitetura, né? E os outros viram complementares da arquitetura, a iluminação, o paisagismo, enfim, todos os outros. E aí você tem um cliente que ele quer e que você sabe que o resultado final dele precisa desses complementares, mas ele não acha que é necessário, ele não acha que é importante, né? Ele levantou até isso aqui. Eu acho que é exatamente isso que ele está falando, que eu também tenho, e nós, como arquitetos, temos muito essa dificuldade, né, de dizer ao cliente, olha, você precisa pensar em fazer um projeto específico de paisagismo para essa área que você tem, ou de iluminação, ou de elétrica, hidráulica, enfim, todos os outros que tem aí. Às vezes, sinalização, o pessoal que faz um shopping não faz um projeto de sinalização interna, de linguagem, né, de comunicação para deslocamento, inclusive, das pessoas. Enfim, se a gente contar em projeto grande, você tem em torno de uns 17 projetos complementares. E tem projetos que a maioria precisaria ter todos eles, né? Assim, todos talvez não, mas uma parte Boa deles. Eu acho, mas Mila, os clientes não querem, eles não entendem que isso é necessário. Eu acho que o que tem arquiteto duas tem aquela coisas varinha aí mágica que são importantes, assim, que eu diria aí a Abelardo. A primeira, assim, dentro do que você está dizendo, tem uma camada de sensibilização geral, de sensibilização do mercado. E isso a gente não resolve sozinho, isso a gente resolve fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, né? Ou fazendo o que a gente faz há anos, que é dar aula na faculdade, fazer palestra, dar aula de pós, essas coisas. Quer dizer, é levando informação para as pessoas, ou escrevendo livro, que é o que eu já fiz, né? Levando informação para as pessoas, né? E tem um tempo de amadurecimento do mercado, e isso é importante. Então, assim, vamos dizer, essa demanda de as pessoas talvez não queiram contratar o projeto de paisagismo, né? Sabe, tem muita gente que não quer contratar projeto de arquitetura ainda. É verdade, Né? é verdade. A gente está um passo atrás, né? E se bobear, e tem gente ainda que acha que não precisa nem da engenharia. Né? Então, não, a maioria acha que tem um mestre de obra maravilhoso que dá resolve todos os conta, problemas de eu projeto. risco aqui no chão, subo os tijolos e está feito. Né? Uhum. Então, isso é uma coisa de amadurecimento coletivo, né? De um aprendizado da sociedade sobre, e esse amadurecimento acontece na medida em que a gente vai entregando resultado. Né? Na medida em que as pessoas percebem a diferença do que foi feito, do que não foi feito, do que se ganha, do que se economiza, de como o resultado fica melhor, de como custou menos, de como deu menos dor de cabeça, né? De como minha casa vale mais porque eu fiz assim e valeria menos se eu tivesse feito de outro jeito, né? De como eu durmo melhor porque minha casa é melhor e sabe como meu vizinho passa calor e eu não. Tem uma série de questões que você vai resolver com a arquitetura. E aí, voltando para a arquitetura, que é um tema mais forte, né? No sentido de um mercado mais estruturado que o mercado de paisagismo. Então, o mercado de paisagismo é um mercado em desenvolvimento e há muita gente que ainda não contrata. O que eu posso dizer sobre isso, né, sobre essa primeira questão, é de que isso é uma coisa que está em avanço pleno. Né? Então, 20 anos atrás, sei lá, que parece uma eternidade para quem está na faculdade, porque 20 anos atrás, para quem está na faculdade, a pessoa nem tem memória, né, porque era um bebê. Mas para quem já é mais velho, 20 anos foi semana passada. E 20 anos atrás, paisagismo era uma coisa de alto luxo. Sim. Alto luxo. Então, ou empreendimento de alto padrão, ou casa de alto luxo. Alto luxo é alto luxo mesmo, é mansão. Tem profissional de paisagismo. Né? Nesse meio tempo, saiu das mansões para as casas de classe média alta, para as casas de classe média, para qualquer condomínio mais ou menos, sem querer ofender ninguém, mas um condomínio de médio padrão,
né? Quer dizer, não é um condomínio pretensioso, luxuoso, com casa de milhões de dólares, um condomínio de classe média, com casa de 3 quartos, né, com uma pessoa que é, sei lá, um médico, um dentista, um bancário, o que for, não é um milionário, não tem iate, não vai de helicóptero, né? Então, isso já é padrão num condomínio de classe média, contratar alguém que faça esse projeto. Né? E a gente vai avançando em segmentos mais populares. Então, assim, isso é um sinal de desenvolvimento do mercado, porque tem mais gente querendo contratar. Bom sinal. Né? O que eu acho que é o próximo passo? E é sobre isso que a gente está falando um pouco hoje. É a pessoa saber o que ela pode contratar, porque ela ainda ela já quer contratar, mas ela ainda está querendo contratar coisa errada. Né? Errada não, mas insuficiente. Eu acho que grande parte deste problema é causado pelos profissionais. Tá? Não é só o cliente. Hoje. Não é só o cliente. Né? Eu acho que os profissionais, inclusive porque muitos clientes têm uma péssima primeira experiência. Né? Por quê? Porque muitas vezes os profissionais é que nem sabem como se colocar ou onde está a atuação dele ali dentro, entendeu? Então, isso tem dificultado. Eu concordo com você que 20 anos para cá mudou em relação ao alcance de arquitetura, de paisagismo para ampliação, né, de classes sociais, graças a Deus, ótimo isso, porque é uma questão de qualidade de vida. Então, para mim, isso não é luxo, é realmente uma questão de qualidade de vida mesmo. Mas eu acho que a gente não está mais avançado em relação a isso por culpa nossa. Nós temos que assumir nosso lugar nisso tudo, como profissionais. Eu venho falando isso há alguns anos já, que eu acho que a gente não está, como profissional, colocando o cliente, colocando isso claramente para o cliente. Porque muitas vezes eu vejo colegas meus profissionais que nem sabem o que eles têm que entregar para o cliente. Como o cliente vai saber se ele mesmo não sabe? Né? Tem um aprendizado do mercado de arquitetura confusa. Também, né, Mira? Tem um aprendizado para o mercado de arquitetura também importante. Né? E aí eu posso dizer que é por onde eu comecei a conversa, né, quando a gente estava falando de paisagismo, no sentido de que eu sou chamado por profissionais para especificar a planta de vaso, às vezes. Né? Então, é uma demanda de falta de maturidade do mercado. Né? E paciência, né? Mas eu não quero ficar reclamando disso aqui. É só para dar a ideia geral de que assim, a gente tem um mercado, né, para ajudar a responder a Abelardo, estava falando de convencimento. E aí, porque tem mais um monte de comentário aqui que a gente tem que fazer, então também não quero me perder do foco também, inclusive para não perder o foco do assunto de hoje. Não, eu quero voltar, que tem muita gente falando coisa legal aqui no Instagram. É isso, né? E tem aqui no Instagram também. Sim, mas então, deixei minha mensagem de que todo mundo tem que pensar qual é seu lugar nisso tudo. Sim, e a mensagem de Aline tem a ver com isso também, a gente chega lá. Pronto. Aguenta aí, Aline. E tem outras mensagens aqui que também a gente tem que chegar lá. Não adianta só culpar cliente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não, eu não estou culpando o cliente, não. Né? E aí o que eu acho, e é nesse sentido que eu quero dar a última parte da resposta de Abelardo, é o seguinte... eu já respondi isso nas caixinhas do Instagram algumas vezes. Assim, a ideia do convencimento do cliente, e eu não estou dizendo que é o seu caso, Abelardo, porque de fato não conheço, não sei, então é uma ideia geral sobre casos que já me chegaram aqui, né, e que eu vejo acontecer. E aí é uma mensagem coletiva, tá? Então não é uma coisa pessoal, se não for seu caso, lindo também. Mas assim, tem uma coisa de que parece que a nossa missão é convencer o cliente de alguma coisa. Sim. E não é necessariamente verdade. Né? A gente está a serviço dele. Então, o que você precisa convencer ele é de que se ele tem uma ideia muito equivocada sobre o que ele precisa. Mas não se você não gosta do que ele gosta. Isso são coisas diferentes. Né? Então, e aí, como é que eu entendo que a gente consegue convencer? Quando consegue convencer? Quer dizer, qual é o caminho do convencimento? Primeiro, ouvir. Né? Quer dizer, antes de falar para tentar convencer, ouvir. Porque você precisa saber com quem você está lidando, o que é importante de fato para ele, porque isso vai embasar teu projeto, porque você vai desenhar uma coisa que é importante para o outro, e vai embasar teu argumento, porque você sabe qual é o ponto sensível que você precisa atender. E aí você convence mais facilmente. Sempre? Claro que não, porque gente é gente. Né? E você tem, às vezes, dificuldade de compreensão, ou o cliente tem dificuldade de compreensão, está tudo certo. Né? Mas eu entendo que o convencimento parte de saber olhar, de saber ouvir, para fazer um projeto focado na necessidade real,
e para saber explicar o projeto a partir da necessidade real de quem vai receber. Né? Então, Exatamente. é uma coisa que eu brinco e faço, assim, às vezes, com os meninos, tipo, tá entregando um projeto de um loteamento grande, né? 400 e tantos lotes. E estava terminando e a gente não tinha tempo de dividir, porque era um estudo preliminar. Então, era um estudo das vias, onde ficam as áreas verdes e tal. Né? E aí eu falei com o Bel, que é arquiteto e trabalha comigo, de Bel, tem que dividir os lotes. Não, mas não está na hora, Bel, a gente tem que dividir, porque eu preciso chegar para ele e dizer quantos... Ele não vai olhar o desenho antes de eu dizer quantos lotes são. Porque Sim. Eu sei que para esse cliente, o que importava para ele era quantos lotes são. Claro. Então, eu peguei com o papel e ele olhou. Quantos lotes deram? Ele nem olhou para o papel ainda. Quantos lotes deram? Ele disse para ele, 418. Ah, que bom. Aí ele começou a olhar. Exatamente. Porque eu sei o que é importante para ele. Né? Então, você precisa ir naquilo que é importante para ele. Era importante para aquela fase do projeto? Não. Eu precisaria ter feito? Não. Mas eu fiz para atender a ele, porque eu sabia que era isso que preocupava ele antes de qualquer outra coisa. Então não adiantava chegar lá e dizer, não, porque o conceito, porque a área verde, porque a legislação, porque o eixo da via, porque a pergunta que estava na cabeça dele, que ele estava esperando ansiosamente a resposta é, quantos lotes são? Perfeito. E isso é naquela fase que a gente até falou aqui a semana passada. É na fase pré, é na fase briefing, diagnóstico, conversa com o cliente, ouvir, né? Que é essencial. Então fica mais. E aí, quando você vai com a resposta que ele está esperando, todo o resto, viu, Você ganhou ele, ganhou confiança. A gente acertou na mosca. Todo o resto é mais fácil, porque o cara já entendeu que você entendeu ele. Isso. E ele já sabe que você está afim de ajudar ele. Ali, né? Acolhido. Então, perfeito. É isso, aí é tudo mais fácil, né? A Aline perguntou, que tem a ver com o que a gente está dizendo, posso fazer um projeto com casa de leitura, quer dizer, uma edificação no meio da área do projeto, distante da residência? Essa pergunta, Aline, né, e se eu não estou enganado, se eu estou bem lembrado, você não é da área de arquitetura, né? Se eu tivesse equivocado, não tem problema, eu vou dar a resposta e aí fica aí, né? Então, do ponto de vista de pensar um projeto de paisagismo, pode, faz parte, e isso é uma estrutura paisagística que vai estar dentro da sua concepção e ela tem que ser coerente com tudo, né? Agora, é preciso saber se você tem habilitação profissional para fazer isso. Então, assim, se você não é arquiteto ou engenheiro, você não tem habilitação profissional, e aí você vai precisar de um profissional legalmente habilitado a fazer um projeto de uma edificação. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Uma é a concepção paisagística, e outra é se você tem habilitação profissional para realizar um projeto de edificação. Tá? Isso é importante. Isso. Voltando, Mila, vem aí, ó. Lavínia dizendo lá do psicólogo, é isso aí. Arquiteto tem que ser psicólogo. Né? Nada, tudo ordenado. O que aí tem uma a Blue aqui, que eu não vejo todos os comentários, mas esse aqui eu estou vendo no Instagram, que fala o que acham de profissionais não arquitetos projetando espaços externos. Já tive demanda de pôr mobiliário em projetos, mas esbarro nesse lugar de talvez não poder mexer com isso, digamos assim. É um pouco do que você acabou de falar para a Aline, né? Como paisagismo, como paisagem, ok, mas como edificação não pode. Mesmo o paisagismo tem um limite legal aí, não explícito, isso é uma conversa cabeludíssima. De 2 horas. Eu sei. Horas, né? Eu sei. Então, assim, dentro do universo paisagismo há algum tipo de restrição, tanto pelo CREA quanto pelo CAL, né, sobre, né, em algum momento, dependendo do porte do projeto, você precisa de uma assinatura de um responsável técnico pelo projeto de paisagismo também. Então, não dá para fingir que não. Né? Mas o projeto de paisagismo, ele também pode ser por profissionais além de arquitetos, né? Como você falou, é CAL, é CREA, então tem uma amplitude. Há outros, né? Então, assim, aí a gente tem três mundos paralelos aí, né? Sim, essa conversa é terrível. Não sei se a gente devia ter ela aqui. Mas tem 3 mundos paralelos. A gente já falou isso numa live inteira sobre isso, não foi? De mercado de trabalho. Só para resumir para. Mas resuma rapidinho aí para ela. Não estou vendo a foto aqui direito. E o nome não ajuda. É a Blue, não sei quem é. Mas, né, respondendo assim, você tem um mundo real, o mercado de paisagismo, onde você tem um monte de profissional não arquiteto
de todo tipo de área, médico, contador, advogado, que atua no mercado real de paisagismo. Então, isso é um fato. Não é uma coisa de concordar ou não, é um fato, o mercado se estabeleceu assim. Dentro desse universo, a gente tem os conselhos de classe, que têm profissionais que têm algum tipo de habilitação relacionada à área, brigando por algum tipo de proteção sobre esse mercado, que é principalmente o CREA, por causa dos engenheiros agrônomos, e o CAL por causa dos arquitetos, né? E de quebra, muitas vezes, o Conselho de Biologia, porque os biólogos, por conta da botânica, procuram um espaço também dentro desse universo, e todo mundo fica meio que brigando por esse espaço, e agora ainda tem o Conselho dos técnicos, né? Então, o pessoal de design, não sei o que, gente com formação técnica também. Então, você tem um monte de gente tentando discutir a legalidade da ação. Pronto. Então, isso é uma outra visão, e a gente não vai discutir hoje, pelo menos, a legalidade. E aí tem um último ponto de vista, que é mais ou menos o ponto de vista de onde eu parto, que tem a ver com intervenção no mundo real, que é assim, beleza, não importa muito nesse momento, e a gente não está discutindo isso, se você tem formação em arquitetura ou não. Quer dizer, isso é um assunto importante que está sendo tratado num fórum específico. Agora, o que eu acho indispensável é que você entenda que o projeto do espaço, e aí não é só a especificação do mobiliário, que projeto de espaço é uma área de conhecimento que vem da arquitetura. Então, se você é advogado, se você é biólogo, se você é médico, se você é designer de interiores, se você é agrônomo, para se habilitar a projetar espaços, você vai ter que beber na fonte da arquitetura. Sim. Porque é de lá que vem a experiência e o conhecimento acumulado, né? Do mesmo jeito que o arquiteto, se quiser, na área de paisagismo, especificar plantas e cuidar dos jardins ou o que seja, vai ter que beber na biologia, vai ter que beber na agronomia. Porque Perfeito. É lá que está esse conhecimento, porque é lá que ele foi estudado e é lá que ele se desenvolveu, né? Então, quando a gente fala de projeto de espaço, né, a gente está falando de uma atividade relacionada a um conhecimento desenvolvido pela arquitetura, estudado e ensinado nas escolas de arquitetura. Se você fez a escola de arquitetura, você já tem esse conhecimento. Se você não fez, você vai ter que encontrar uma forma de apreender, né? Não é nem só aprender, de apreender essa informação para se habilitar a lidar com o projeto do espaço. Né? Então, acho que lidar com o projeto. Importante sobre o tema, né, para ficar claro. Isso. Mas sempre lembrando que a única coisa que habilita um profissional para ter responsabilidade técnica é a graduação. Porque eu vejo, por exemplo, na pós, gente que é formada em engenharia, formado em agronomia ou em outras coisas e resolvem fazer uma pós-graduação em arquitetura achando que vão poder atuar como arquiteto. Então, não pode. A graduação é que habilita a gente a ter... Não é a graduação, Mila. Aí eu vou dizer mais na posição de conselheiro. É o melhor. registro no conselho. Isso. A graduação te habilita a fazer um registro no conselho. Né? Mas com o registro no conselho. Só ser formado em arquitetura não te habilita a executar projeto, né? Elaborar projeto, executar e assinar a responsabilidade técnica disso. Você precisa ser formado em arquitetura. Inclusive, é importante dizer, assim, só um adendo, assim, já chegou uma vez uma questão no conselho, por causa de uma menina que concluiu o curso de arquitetura, mas não se registrou no conselho porque não é obrigatório. Não é obrigatório o registro, é obrigatório o registro para a atividade profissional. E ela assinou um documento, um contrato com o cliente dela, colocando embaixo do nome dela o título arquiteta e urbanista. O fato dela ser graduada, isso é uma firula legal, mas é importante entender por que o registro é importante. Né? O fato dela ser graduada em arquitetura não permite que ela escreva que ela é arquiteta e urbanista. O que permite é o registro no conselho. Ela teria que ter escrito bacharel em arquitetura, que é o que ela é. Né? Não estou nem dizendo que eu concordo ou discordo, estou dizendo como a estrutura legal está estabelecida. E isso, uma legal federal, porque os conselhos são federais, é legislação federal, né? Não é isso nada é lei, não é opinião. Né? Então, e a gente pode concordar ou discordar da lei, mas isso é uma outra live inteira. Então, só para entender que a habilitação, por exemplo, vem do registro, não só da graduação. Né? Então, mas o conhecimento vai no estudo. E ela está dizendo aqui que é bióloga, né? Brigando por espaço. É isso, assim, biologia é uma das áreas que
que procura espaço mesmo, né? E que vem do lado das plantas. E até essa live é legal, e que bom que você goste, porque a gente está falando de tudo que devia estar falando, né? Porque a gente nunca está falando do que diz que vai falar, mas de tudo que não é planta. Ai, meu Deus. E é que eu tenho ficado quieta, viu, gente? Quando o negócio foge do assunto, a culpa é dele. Quando não tá boa, a culpa é dele. Porque eu não consigo falar, eu fico aqui caladinha assim, ó. Brincadeira, brincadeira. Onde a gente está respondendo aqui, ó. Mas é porque pela primeira vez na vida eu achei alguém que fala mais do que eu, aí eu gosto de ficar ouvindo. Eu curto ficar ouvindo, juro que curto. Tem uma coisa interessante aqui em cima que até Lavínia colocou, que foi na hora que a gente estava falando sobre como é que o cliente, como é que a gente faz para o cliente fazer os projetos complementares. E aí ela fala assim, ele já está esgotado, ele não tem recurso, ele quer deixar para depois, ele quer acabar, né? Que sou eu que estou complementando, ele quer deixar a obra, ele só quer acabar e se livrar daquilo, vira uma tortura. E eu acho que isso acontece por falta de planejamento e da clareza do processo, sabe? Porque, às vezes, eu sei que a gente, como arquiteto, às vezes a gente fala assim, se eu contar tudo para o cliente no primeiro dia, ele vai desistir de fazer, né? Às vezes a gente pensa isso, né? Porque às vezes o cliente está... Mas, na verdade, a gente precisa contar para ele, dar a ele clareza do início do processo ao fim do processo, tudo que ele vai percorrer. Até porque ele vai se sentir mais seguro e você vai ter menos atrito durante esse processo, porque ele já sabe que precisa disso. Uma coisa importante, Mila, assim, falando dos complementares em geral, é importante por isso, e falando do paisagismo como complementar, concordando com você, e lembrando que é uma coisa que a gente já falou, assim, paisagismo ele é estruturante, e a hora de contratar é no começo mesmo, porque ele vai ajudar a resolver um monte de coisa da arquitetura, né? Então, essa é a hora. E se não for, vamos dizer assim, que seja um paisagismo mais para as áreas externas mesmo, jardim, não de concepção de espaço. Vamos dizer, o lote não tem como mexer, aquele jeito mesmo, blá, blá. Mesmo assim. Sempre tem. Tudo bem, mas vamos dizer. Estou cochichando aqui, sempre tem. Pronto, mas vamos dizer que é ok, que não precisa dessa área de implantação, mas precisa da área da implantação da área externa. Mesmo assim, ela não pode ser a última coisa. Por quê? Porque você tem toda a infraestrutura daquele espaço de drenagem, de irrigação, né? De entrada, por exemplo, a gente já falou aqui em outro momento, por exemplo, você quer fazer uma colocação de árvores de grande porte numa área que depois de edificado o espaço não tem mais como entrar um muque. Não entra mais. Não tem mais como levar, entendeu? Aquela orçamentária, Mila, também. E orçamento nem falar. E assim, não tem planejamento, porque para você botar uma espécie vegetal, você tem que fazer um desmame, tem não sei quanto tempo antes, você abre a cova, tem toda aquela história da implantação que precisa de um tempo. Então, precisa estar no planejamento, né? Por mais que seja só dizer, é só o jardim, né? Tem aquela história, é só o jardim. Mesmo só sendo o jardim, se a concepção aí do pessoal é só o jardim, ele tem que entrar no momento anterior ao fim da obra, com certeza, dentro do planejamento do negócio. E aí eu volto a dizer... tem menos estresse com isso, já não tem mais dinheiro, não tem mais tempo, né? Porque por quê? Porque ele não conhecia o processo no início. Ele não conhecia... Mila, parece que Mila sabe o que acontece aqui. Fui falar em drenagem e irrigação e sou estranha, porque a ideia... mas é isso, Abelardo, a gente são 20 e tantos anos com cliente, né? Com todo tipo de cliente que você sonhar. E não adianta, é Salvador, é Rio, é São Paulo, qualquer lugar, tudo igual, entendeu? Mas eu continuo dizendo, era só colocar planta, exatamente. Eu continuo dizendo que muitas vezes é porque a gente não deu a clareza para o cliente. É lógico, o cliente quer se enganar também. Ele acha que vai fazer... Eu tenho um cliente que chega para mim e fala, eu quero fazer esse prédio, são 7 andares, eu quero gastar 2 milhões. Não vai! Você fala, não tem como, vamos fazer matemática aqui. O cara, não, eu vou conseguir. Então, agora que você fala, beleza, entendeu? Porque ele quer acreditar que vai conseguir. Assim, né? Só que é importante aí só dar um destaque, lembrando que você está falando a gente. É a gente, os arquitetos, que tem esse poder na mão de falar com o cliente antes. A gente, os paisagistas,
muitas vezes vão chegar quando o negócio já está estragado. Né? Quando a coisa já está no bagaço. Então, isso é uma meia-culpa de arquiteto para arquiteto. Mas não é todo mundo que tem acesso à obra nesse momento. Né? Isso as pessoas que estão com a gente não necessariamente têm essa... Os que são arquitetos têm, né? Mas os que não necessariamente. Eu tive um cliente de um prédio que a gente fez o projeto, levou um tempão para construir esse prédio, e paralisou, pegou financiamento, aquelas confusões todas, levou alguns anos. E todo esse tempo enrolava, foi fazer o projeto de iluminação com a obra pronta. Porra, é surreal! Né? Aí você tem laje colocada, os lugares... Não passa mais, não tem caminho, não tem eletroduto. Aí fica mais caro, fica inadequado e acha ruim, entendeu? Não tem como. Isso não tem previsão orçamentária. Uma história que eu conto sempre para cliente, de paisagismo também. Assim, projeto de um grande hipermercado que queriam fazer um projeto, me pediram um projeto especial, porque era uma loja modelo, porque isso, porque aquilo, porque ia ser diferente, porque nada nunca foi visto desse jeito, porque eles iam revolucionar, porque blá, blá, blá. Tá bom. Né? Aí fiz lá o tal do projeto para eles. Aí depois que está o projeto feito, começa a cortar. Não, porque precisa de tanta palmeira, não, vamos colocar menos, vamos... Aí chegou uma hora, né, uns 3 meses depois, a obra dele já estava lá na frente, que me ligaram do departamento de arquitetura do cliente, né, dizendo, olha, a gente estava pensando aqui em... Dá para tirar uma parte da grama e botar brita? É tipo isso. Não é brincadeira, é sério, porque não tinha verba para grama. Tem, cara. Aí Né? o cara tá brigando especial, não tinha verba nem para grama. Aí eu disse, olha, eu tenho uma má notícia para você. Grama é mais barato que brita. É a parte mais barata, é isso mesmo. Então, sua situação é tão ruim que você não tem dinheiro para grama, mas não tem nada mais barato do que isso. Né? Não tem, cara. Então... Aí eu digo, é isso que eu falo. Primeiro, um grande problema que a gente tem aí é um problema nacional. A gente não faz orçamento. Orçamento sério, né? Então, assim, a gente não faz. Por quê? Se for uma obra pública, então maravilha, porque vem os aditivos, você vai, entendeu? Aquela história. Faz um orçamento, faz uma estimativa ali de valor, não digo nem orçamento total, mas você faz uma estimativa do valor e diz ao cliente, como esse que eu estou te falando, né? Nem era obra pública, mas você fala, não tem como você fazer um prédio de 7 andares com 2 milhões. Você vai gastar aí, sei lá, 15, sei lá, estou chutando aqui porque eu nem sei mais quanto está a obra metro quadrado agora para construção, mas uma estimativa. E o cara quer porque quer por 2. E você fala, beleza, vamos fazer, o projeto é tanto, não. Ele não vai conseguir fazer. Mas nesse caso, ele tem dinheiro, ele vai conseguir fazer. Então, ok, menos mal. Mas ele está se enganando, porque não quer ver, não quer fazer um orçamento real no início, entendeu? No caso... E é isso que você está dizendo, a história, eu gosto da história da grama, porque grama não é... não, você fez um projeto caro. Não tem projeto. Não. A área gramada está lá na arquitetura, é obrigação legal porque é área permeável. Não fui nem eu que disse quantos metros quadrados de grama tinha que ter. Pois ele não tem dinheiro no orçamento para grama. Né? É uma loucura. Não sei. Eu acho que o brasileiro é esperto com ele mesmo, sabe? Tenta ser esperto com ele mesmo, se engana, cara. Eu estou com um cliente desse hoje. Eu não vou falar, senão ele vai saber que é com ele. Não, vamos falar. Vai que ele entra na live e ele vai saber que é com ele. Mas olha só, eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente passa na arquitetura, na construção, de uma forma geral. É essa falta de prioridade num orçamento sério, sabe? No planejamento todo. Num orçamento que se siga. A gente fiz um projeto na Suíça que teve um orçamento inicial e a gente conseguiu, né? Foi tempo recorde, blá, 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 na época, e ficou mais barato do que o inicial, quando que no Brasil a gente consegue fazer um orçamento e que o fim da obra a obra seja mais barata do que o orçamento inicial, a gente não consegue. Porque mesmo que você faça real, eu tive cliente dizendo, foi feito um orçamento real, você tem que cortar 40% aí, não tem como fazer com isso, tem problema não, depois te dá jeito, porque senão o pessoal não vai aprovar. Entendeu? Então, é brincadeira de criança, né?
brincadeira de criança. Esse tipo de coisa que eu acho que envolve muito do que a Abelardo está falando, do que Sônia aí está falando agora Você está também. falando da interdisciplinaridade, né? Sim. E é isso, às vezes a pessoa está querendo realmente. Isso é um problema. Eu não sei qual é a especialidade, a experiência de Sônia, né? Ela falou aqui, outro dia me chamaram para executar um projeto de shopping feito por arquiteto, suponho que seja um projeto de paisagismo, e paisagismo tenha sido feito pelo arquiteto, é isso que eu imagino, porque era o tema que a gente estava falando, né? Ou profissional de outras áreas que querem grande fatia e não oferece e fala para o cliente necessidades, e isso Exatamente. é um fato real para o mercado de paisagismo, né? Então, assim, há pouco interesse na interdisciplinaridade, né? Por Sim. alguns profissionais da área, e isso afeta a qualidade da obra do próprio profissional, né? Porque se você não está bem assessorado, teu projeto é pior. Não vai. Né? Então, aí, enfim, a gente já fugiu do tema total. Vocês sabem que a gente não está falando do tema de hoje. Né? Então, meninos, perdão, a gente vai falar do nosso tema depois. Talvez na semana que vem, porque essa semana a gente fugiu do tema. Eu confesso que eu prefiro assim, que a gente vai conversando com o que está, né? Que é de interesse das pessoas que estão aqui, pô. Eu gosto. E aí, essa onda do interdisciplinar é a razão de ser. Se o paisagista é interdisciplinar, ele tem que trabalhar com a parte de biologia, de agronomia, de geologia, de sociologia, de psicologia, de arquitetura, que às vezes tem um monte de coisa para saber, e a arquitetura também é. Né? E é uma coisa que a gente tem que ter, e eu vejo que às vezes os clientes se espantam, né? Isso tem a ver com a pergunta que você estava respondendo, tanto no paisagismo como na arquitetura. Então, sei lá, fui fazer uma consultoria de paisagismo outro dia para um cliente que queria, não sei o que, não era caso de projeto, era consultoria. Eu fui lá, olhei e disse: olha, beleza, mas isso não é uma questão. As tuas demandas aqui, eu te ajudo com isso e com isso. Com aquilo, você precisa de um engenheiro agrônomo. Ah, você não é paisagista? Eu digo, sou, mas eu não sou agrônomo e não sou fitopatologista. Isso é uma outra especialidade. Eu te arrumo um profissional capaz de fazer isso para você, mas não sou eu. Meu trabalho é outro. Aí eu volto para aquela conversa. E o cara se espanta de como assim? Não, cada um faz um pedaço. Eu não sou obrigado e não tenho que fazer tudo. E quando ele percebe que você sabe o que você sabe e sabe o que não sabe, ele te respeita mais e não menos. Pois é, aí eu volto para a conversa que eu falei, a nossa responsabilidade nisso. E educar o mercado. O outro paisagista que chega lá, que o cara perguntar, faz, eu faço, sabe nem o que é aquilo, e diz, eu faço para resolver o problema e segurar aquele negócio. Então, a gente tem que assumir os limites e a extensão das nossas responsabilidades técnicas, né? E isso faz um bom projeto. Então, assim, estou fazendo um outro projeto de interiores, arquitetura de interiores, né? Porque, enfim, sou paisagista, mas continuo sendo arquiteto. Ou o contrário, né? Sei lá. Porque é tudo a mesma coisa, né? E, assim, a primeira coisa que eu fiz quando chegou o cliente, bom, beleza, vamos fazer o projeto de interiores, é um projeto razoavelmente grande, não é imenso, mas bom. Então vamos lá, você vai precisar contratar luminotecnia, vai precisar contratar acústica, vai precisar contratar cozinha, vai precisar contratar instalação, vai precisar contratar ar-condicionado, vai precisar. Eu mandei a lista, de cara uns 10 projetos. Não, mas isso não é depois? Eu digo, não. Porque eu preciso do suporte da acústica para resolver isso, eu preciso validar se a cozinha funciona para a sua operação, e quem sabe disso é o cara da cozinha, não sou eu. Eu preciso, né, para resolver o conceito da iluminação, mesmo que ele não me diga que são 48 lâmpadas de 17 watts, o conceito da iluminação, quem vai resolver melhor é o luminotecnicista, né? Esse cara sabe melhor do que eu. Eu sei qual é o conceito, eu vou ajudar a resolver, mas ele é o especialista. E né? Se então, for um restaurante... Antes de começar, esses especialistas têm que estar aqui em volta de mim. Agora a gente começa. E se for um restaurante, você ainda tem que ter um menu antes de começar o projeto, para entender qual é o tipo de coisa que vai ser tem que chamar o chefe, que é seu cliente no final. Senão não vai, entendeu? Então, esse é E isso não faz o cara achar, contratei um arquiteto ruim que não sabe de nada. É o contrário de, pô, o cara está me cercando aqui de todos os melhores profissionais da cidade. Meu projeto só pode dar certo. Porque eu estou bem assessorado aqui. Porque o cara está chamando quem sabe. Né? E eu não sou obrigado, eu sou obrigado a saber que eu preciso da ajuda, eu sou obrigado a saber discutir com quem eu estou pedindo ajuda. Sim. Mas eu não sou especialista em acústica. Perfeito. Né? Perfeito. E eu não preciso dizer a ninguém que eu sou para ser respeitado, muito pelo contrário. Né?
Uhum. Então, Sônia que está dizendo que o arquiteto projetou palmeira que o espaço não comportava e ela não fez a implantação, que é um sinal de maturidade e responsabilidade profissional, né? De que, assim, lamento, amigão, você está aí no projeto errado, eu não faço. Né? Perfeito, perfeito. Porque na hora que a palmeira morrer, caríssima, vai ser culpa de quem? Ou cair, ou provocar um Ou dano, ou cair, tiver que ser removida lá de dentro e é uma operação de guerra, porque está dentro do ou... shopping. Né? Pois é, é. E O aí projeto falou, pagou paguei uma uma cliente fortuna e desse não vão projeto e executar. agora não vamos Né? executar. Sônia, eu estou fazendo hoje, estou entregando amanhã um projeto para um cliente. É um projeto de um empreendimento pequeno, sei lá, 40 casas, um negócio assim. O projeto legal, porque ele fez um projeto legal, pagou, aprovou na prefeitura o projeto legal de paisagismo, porque é obrigado para esse tipo essa De natureza empreendimento. de empreendimento. Uhum. Aprovou, chegou o executor e disse: não dá para executar. É exatamente o caso de Sônia, assim, não dá para executar. Disse, não, mas eu preciso da execução do projeto para o Habite-se, porque, eu digo, amigo, assim, este projeto você não vai conseguir executar para o Habite-se. Então esqueça. Não dá para fazer. Então, ele contratou um novo projeto. Olha o tamanho do problema. Contratou um novo projeto que eu estou fazendo, estou entregando amanhã. Esse projeto tem que ir à prefeitura, vai ter que fazer o trâmite de aprovação na prefeitura, para cumprir as regras legais, para ele poder depois implantar e depois tirar o habite e entregar as unidades habitacionais para os proprietários. Então, assim, olha o tamanho do prejuízo, porque o cara mandou um projeto ruim. Agora, Sônia, a questão é porque nosso tempo já esgotou, mas na hora que um cliente paga uma fortuna por um projeto que não pode ser executado, ele tem direito legal de brigar por isso. Né? Assim, é por isso que a gente tem um conselho, é por isso que a gente tem uma responsabilidade legal que a gente assina por projeto. A gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está fazendo. E o cliente tem todo o direito de correr atrás e resolver esse problema aí. Devia. Porque é isso que é um projeto inexequível. Inexequível. Entendeu? Inexequível. E eu digo isso o tempo inteiro, cara. Quando a gente assina uma responsabilidade legal, a gente é responsável pelo que a gente está fazendo. Então, eu até dou um exemplo besta dentro da aula para os meninos de faculdade, principalmente na graduação, que é o seguinte: especifique um piso brilhante, escorregadio na beira da piscina, a pessoa escorregou, caiu, morreu, você é responsável por isso. Né? Assim, de uma maneira bem grosseira, mas para que as pessoas parem e pensem, eu tenho responsabilidade sobre o que eu estou fazendo, eu estou assinando por aquilo. Então, nesse caso aí, o cara não adianta ficar chorando que pagou uma fortuna, não. Ele tem que ir lá e resolver o problema. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. Só que aí eu fica, acho. né, no desespero. E o mercado só vai se organizar desse jeito, Malamute, porque não dá o que a gente vê aí de absurdo que está sendo feito. E eu realmente assumo que nós, clientes também, tem cliente, né, pichinchando, não quero pagar aquela quantidade, tal e tal e tal, tem todos os problemas. Mas tem muito profissional também que não está agindo, né, profissionalmente. Aí, Sônia está dizendo aí, não tinha espaço, tinha fiação, uma Bismarck, né, que é uma palmeira monstruosa, e monstruosa com todo respeito, e não tinha nem como manobrar as plantas no lugar onde estava. Sônia, no caso da Bismarck, eu vou só dar uma ilustração engraçada, eu tive um problema oposto também, que eu tive que refazer um projeto de outro profissional, que era para uma prefeitura, e era com Bismarck também, né? Só que era uma rótula de, sei lá, uma rótula viária, né, de 100 metros de diâmetro, uma coisa assim, e o cara desenhou uma palmeira como se ela tivesse 40 metros de diâmetro no centro da rótula. E aí, então, no projeto estava cheia a rótula, parecia que ia funcionar. Só que na hora que plantou, tinha um palitinho. Aí ela era pequena demais, né? Aí vem naquela questão da proporção que a gente conversou semana passada. Caramba, não só tem que noção. O cara distorceu a proporção do desenho, aí tapeou tudo, né? Tapeou os bestas, né? Foi tudo. E a Belado dizendo que as pessoas esquecem que planta cresce, está viva, né? Então, assim, planta é viva, e aí volta no assunto, planta é viva, você precisa mantê-la viva, e mantê-la viva implica quase sempre no desenvolvimento e no crescimento, e na gestão desse crescimento ao longo da vida, que é o projeto de manutenção que você tem que fazer. Então, assim, qual é a capacidade de gestão de crescimento que as pessoas vão ter sobre as plantas em que há gestão possível de crescimento? Algumas não é possível fazer isso. Algumas é possível, algumas é caro, né? Enfim, aí a gente não vai discutir isso aqui agora. Claro.
mas isso é um item de projeto. Né? Então, assim, Sim. se é possível mantê-la no tamanho que eu quero e se é possível, do ponto de vista econômico, mantê-la no tamanho que eu quero. Perfeito. E aí você vai escolher, aí volta na história de especificação. Vai especificar adequadamente ou não. Né? E especificação é responsabilidade técnica de quem especifica, né? De quem especifica. Né? Então, voltando, a gente não falou nada do nosso assunto de hoje, mas Não assim... falou nada. Mas eu achei legal aqui o que a Belardo falou, que tem uns que acham que planta é peixe, viu? Que é só peixe, molhar. é só molhar. Mas nem peixe é assim, viu? Porque só molhar não resolve, Nem não. peixe, Viu? você tem que alimentar o bichinho, botar ele ali. Ó, me deixa, viu? Tratar Lavínia a disse água, que é tudo. para separar os bons do ruins. Ô, Lavínia, é isso que eu estou tentando, minha linda. Essa é minha luta. Separar os Através de bons dos denúncia. ruins. Mas tem coisa que é Sempre. o caso de denúncia, tem coisa que às vezes nem é, viu, Lavínia? Porque, É. assim, dependendo da gravidade, assim, é só um mal... Denúncia é quando, vamos dizer, você tem exercício ilegal de profissão, ou quando você tem uma coisa que gera um dano, um risco real de prejuízo, de dano físico. Né? Agora, se é um projeto ruim, que o cliente pode denunciar no sentido de que o cliente pode denunciar se sentindo enganado, de não ter recebido O que ele um projeto adequado àquilo que contratou, ele contratou. Né? Mas aí, isso, de novo, é uma live inteira sobre código de ética, essas coisas todas. Né? Então, acho que também é um assunto longo, mas é importante e você tem razão. Né? Não, eu acho que essa grande base de tudo da gente, sabia? E eu digo isso não só profissional, mas em tudo que a gente faz. Se responsabilize, assine embaixo do que você faz. Suas atitudes são responsabilidades suas, tanto física, né, como pessoa física, como pessoa jurídica, como profissional, como todo mundo. Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu acho que o nosso país precisa, como um todo, passar, sabe? De responsabilidade, assim, do que é que você faz e assumir, enfim. É consequência de muita impunidade também, né? Que aí a gente acha que as coisas vão dando um jeitinho, né? E vai resolvendo. Mas não vamos entrar nessas questões, não, porque senão são lives longas. Longas, interessantes, mas é isso. Né? Lavínia está dizendo ninguém diz na faculdade o tamanho. É mundo real, né? A faculdade parece difícil, mas é um conto de fadas. Lavínia, não fale uma besteira dessa, porque eu E falo. arrumou encrenca com a professora. Lavínia, não fale um negócio desse. Eu digo, sempre disse. Tem uns alunos que saem da faculdade e depois falam assim, professora, parece que você tinha uma bola de cristal. Tudo que você falava está acontecendo comigo. Eu falo, não é bola de cristal, não, gente. É 20 e tantos anos nessa luta, entendeu? Sabe tudo. E não é tão ruim, não, viu, Lavínia? É legal. Não, a gente É está muito fazendo um drama aqui, legal. mas é tudo legal. Mas Ser arquiteto é legal, me tá divirto com rindo, né? isso. Eu acho que A você não gente prestava briga com o atenção nas cliente minhas outros de aulas, vez em viu, quando, mas fofa? é raro. O Tô te cliente é vendo. legal também, é tudo legal. É verdade, né? A Belardo perguntando Marcos, se vai ter o curso do Projetando Espaços Livres. Belardo, o Projetando Espaços Livres, eu não tenho previsão de curto prazo. Ele era eu parei com ele na pandemia, porque é um curso presencial. E eu estou formatando e tinha prometido para fazer por agora esse semestre, não tenho certeza de que a gente vai conseguir, um curso online com a mesma abordagem, porque é um curso baseado em exercício, porque o que eu acredito nesse conteúdo do projeto do espaço é que não adianta eu falar, né? Porque eu falar você entende, mas entre entender e ser capaz de realizar, você precisa praticar. Então, esse curso só funciona de verdade com exercício, e eu estou tentando formatar e tenho a expectativa de fazer isso o mais rápido possível, mas nunca é tão rápido quanto a gente quer. Um curso que a gente faça exercício a partir de uma plataforma online que eu consiga acompanhar vocês bem, né? Bem. Você gostaria de presencial? Acho que todo mundo, eu também. Mas a ideia, assim, o presencial, esse ano com certeza não tenho. Não vou enganar ninguém. Ano que vem, talvez. Mas vai sair com certeza antes. Oh, que legal, fez o Entendendo o Jardim. Maravilha. legal. A diferença desse, Abelardo, é que se o Entendendo o Jardim, para quem né, ele fez lá o Legal. online, o Entendendo o Jardim é um curso gravado. Né? Então, o Entendendo o Jardim, eu fiz ele é a gravação de um presencial, ele está lá, você entra ali na plataforma, baixa os vídeos, assiste na plataforma, tipo um Netflix, sei lá, né, no Hotmart, e já foi. A diferença desse que a gente faz agora, e é por isso que ele não saiu ainda, né, eu fico olhando para o lado, porque o nome dele está aqui do lado, fico parecendo que eu estou louco. Né? Eu devia estar olhando para a câmera para falar com ele e eu olho para o lado. A diferença, Belardo, é que a ideia é fazer que esse curso seja ao vivo e com interação direta com o exercício. Né? Então,
ele não é presencial, mas é uma presença digital, sabe? Eu não quero fazer uma coisa que eu grave e que você se vire. Eu quero entrar assim como eu estou conversando com o Mila e conversar contigo e você mostrar o desenho e eu poder dar uma opinião sobre ele. Então, eu quero trazer as virtudes de um curso presencial, e eu tenho experiência nisso porque a gente fez isso na pós-graduação e funcionou muito bem, né? Então eu sei que dá, com a vantagem do online, porque você está em Salvador, mas tem gente que não está, e está tudo bem, a gente consegue atender bem todo mundo, né? Então, a meta é colocar um curso desse no ar primeiro, né? Em seguida, pode ser que o próprio Projetando Espaços Livres volte a ser oferecido, mas eu não tenho previsão, né? Mas esse curso é baseado no Projetando Espaços Livres, mais completo, e com essa experiência do acompanhamento, sabe, do dia a dia, online. Assim, legal. No online, síncrono. Então, agradeço muitíssimo, né? E feliz que você fez o Entendendo o Jardim e quer continuar aqui, sinal de que foi legal. Que massa. Marcos, boa noite. Marcos está avisando a gente que acabou a live, ele é o primeiro a chegar, ele também está dizendo que, deu, acabou, né? Obrigado. Marcos é o porteiro, ele abre e fecha. Cheguei, digo, agora meninos, vamos embora. Tá, né? Rapaz, bom demais. Semana que vem a gente conversa de novo. Massa. Bom, gente, foi ótimo. Obrigada. Foi muito bom mesmo. Acho que é legal. Ele não gosta, não. Ele fica querendo manter o assunto, mas eu sou na bagunça. Eu gosto de que venham todos os assuntos que vocês quiserem. Hoje foi bagunça total. Hoje foi. Obrigado, Abelardo. Bem, a gente está aqui toda semana. Eu acho que eu vou publicar o mesmo tema semana que vem, porque a gente não falou do tema, né? A gente fez a introdução e surfou aí pelas outras ondas. E a gente vai falar de tudo que quiserem. Mas a gente fala objetivamente assim dos impactos assim, para as decisões de especificação e criação de ambiente. É um tema muito legal, dá para conversar bastante, né? Então, meninos todos, Lavínia, Cristiane, Abelardo, Marcos, gente, todo mundo. Sônia, enfim, todo mundo que está aí ou esteve. Esse não dá para você ficar falando os nomes. Aline, né, que se manifestou. Não esquecer ninguém. Aqui. Não dá. Meninos, brigadíssimo pela presença. Mila, brigadíssimo pela presença. Obrigada. Sempre divertido, né? Semana que vem, 19h19, estamos de volta. Durante a semana, vocês podem conversar com a gente no Instagram, mandando mensagem. Se tiver alguma coisa sobre algum tema que vocês queiram falar, também é só mandar mensagem que a gente vai pautando nas próximas semanas. Né? Pronto. Eu vou abrir caixinha de perguntas essa semana. Que eu não abri esses dias, mas volto a abrir essa semana de novo. Vou também. Meninos, beijo grande para vocês. Beijos, obrigado. Obrigada, Malamute, pela companhia. Obrigada a todo mundo. Foi divertido, muito divertido hoje. Foi. Tchau.